Então, muitas vezes, as meninas ficam desesperadas porque não conseguem confiar em Deus, não conseguem confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Deus é digno da nossa confiança, sabe? Deus sabe quem é melhor para nós, qual é o homem que vai cuidar de nós. Deus sabe o coração desse homem. Deus sabe se esse homem que você está a namorar, daqui a 10 anos, a 30 anos, ele será o quê? Se agora ele está bonzinho, mas daqui a X anos vai lhe acontecer algum evento que ele vai se tornar mal, vai te fazer mal. Deus sabe tudo isso. Então, quem melhor do que Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, e que conhece também os nossos corações, para poder nos mostrar e nos dar o melhor homem que podemos nos casar? Então, a falta de confiar no Senhor faz com que muitas meninas errem, se desesperem. Eu conheço N meninas que depois dos 25, 26, 27 anos, 28 anos, 30, começam a namorar até não cristãos. E a palavra de Deus diz que não vos junteis a um jugo desigual com os incrédulos. Que uma mulher cristã, uma menina cristã, uma moça cristã, não deve namorar um descrente, aquele que não professa a mesma fé que ela, que não seja cristão. Mas porque queremos apenas ser amadas, porque aquele que nós gostamos não conhece Jesus, não tem problema. Vou lhe converter, vou lhe trazer na igreja. E aliás, eu conheço N situações dessa, que vou fala com o irmãozinho, que sim, eu aceito namorar contigo, depois lhe leva na igreja. Quando o pastor começa a pregar, na hora que o pastor faz apelo, toda hora está dando troca no irmão, do tipo, levanta a mão e aceita Jesus. Mas eu já vi muitos homens a dizerem de que fizeram isso, mas não foi genuíno, que ele só fez isso mesmo para poder ficar com a moça. E no final do dia, depois casaram, estão a viver as consequências disso. Porque toda a palavra de Deus que nos alerta ou nos avisa sobre alguma coisa, Deus não ganha absolutamente nada com isso. Não. Só nós é que ganhamos com isso. Só nós é que saímos a ganhar quando nós obedecemos que não se prenda a julgo desigual, moço, moça. Só nós é que ganhamos quando ouvimos a palavra de Deus quando diz assim, a mulher solteira, o homem solteiro, cuida das coisas do Senhor. O Senhor está dizendo assim, que essa é a fase da tua vida que você deve aprender sobre mim, que você deve me buscar em oração, que você deve me buscar a palavra, que você deve descobrir qual é o propósito pelo qual eu te criei, que você deve desenvolver as tuas habilidades, seja música, seja pregação, seja engenheiro, seja, sei lá, matemático, em qualquer área que você estiver, é você descobrir o teu propósito, o teu chamado e fazer tudo isso para agradar o Senhor. É nessa fase que você se descobre a si mesmo como filho de Deus. Sabe, na fase em que eu estava à espera, na verdade, porque eu me desconectei desse pensamento de que ser solteira é ficar à espera do momento que você vai se casar, tipo, estás numa fila do pão, a fila está muito grande e você está ansiosa porque chegue já a tua vez. E ser solteira não é isso. Ser solteira é cuidar das coisas do Senhor. Quando eu entendi isso, eu comecei a agir de maneira diferente. Eu comecei a buscar o Senhor sobre o meu propósito, eu comecei a buscar o Senhor sobre me desenvolver intelectualmente como mulher, conhecimento, viajar, me conectar com pessoas, descobrir as habilidades, descobrir como é que Deus fala, quais são as coisas na minha vida que não estavam alinhadas com a palavra, descobrir o Espírito Santo. Foi uma das coisas maravilhosas que eu descobri na minha fase solteira, descobrir o Espírito Santo. Muitos crentes, muitas mulheres, moças vivem sem saber que o Espírito Santo é uma pessoa e que conversa conosco como crentes, como filhas. Que nós não precisamos viver adivinhando, que nós não precisamos viver, que nós não precisamos viver do tipo sem saber se vamos para a esquerda ou para a direita. Que nós não, como a Bíblia diz, nós não andamos como quem anda na escuridão, como disse o apóstolo Paulo. Nós andamos à luz do dia, porque nós temos um guia. Porque a palavra diz isso, nós temos um guia que é o Espírito Santo, que nos dirá, este é o caminho, ande por ele. Mas se nós não pararmos para poder fazer as coisas à maneira de Deus, é impossível que nós consigamos ouvir o Espírito Santo a nos dizer, este é o caminho, ande por ele. Aliás, a sensação que muitas vezes me dá, porque a Bíblia também confirma isso, é que Deus fala muitas vezes de muitas maneiras, mas o homem não se apercebe, diz lá em Isaías 61, se a memória não me falha.
Deus fala muitas vezes, de muitas maneiras, mas o homem não se apercebe. Não se apercebe por quê? Porque estamos distraídos com N coisas que não são da palavra. A nossa vida não é pautada, não é baseada naquilo que a palavra fala. Então, nesse tempo de solteira, eu comecei a pautar a minha vida realmente, intencionalmente, com princípios bíblicos. Eu comecei a guiar a minha vida através disso. Eu disse para o Senhor e cumpri de que, Senhor, não vou entrar em relacionamento nenhum amoroso. Eu vou me desenvolver emocionalmente contigo, espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Vou me desenvolver até que o Senhor me traga esse moço que o Senhor me mostrou há anos atrás, para que nós possamos nos casar. E assim eu fiz. Foram 7 anos. Foram 7 anos. Houve alguns precalços, assim, de algumas histórias, porque muitas vezes, como humanos, chega às vezes algumas situações que nos fazem não recuar, mas de tipo, que nos fazem ter um baque. E a baque é recuar de alguma maneira, né? Nos fazem ter um sentimento de que, será que estou indo no caminho certo? Porque eu via que parece que toda a gente está a descer e eu estou a subir sozinha. Porque a maioria das moças estavam a buscar os seus interesses próprios, né? Com relação ao relacionamento, com relação todo. E eu estava a me guardar disso. Porque eu tinha escolhido confiar no Senhor. Mas o que estava a acontecer é que às vezes vai dar a sensação de que você está a ficar para trás. Aos 33 anos, eu me casei aos 33, aos 32. Aos 32, no início de 33, porque quando eu conheci o meu marido, ou a pessoa com quem eu me casei, acho que nós só fizemos 6 meses ou 8 meses e acabamos fazendo o casamento, ou a apresentação, né, das famílias, depois nos casamos. Na verdade, o que eu quero dizer é que foi um período curto, porque quando é a pessoa de Deus, os vossos espíritos se reconhecem, é uma coisa extraordinária. Então, o que eu estava a dizer mesmo? Então, esse tempo, e muita gente me perguntava do tipo, mas Palmira, você já tem 30 anos, já tem 32, já tem 30 e tal. Não me parece estar desesperada. Por que você não procura? Ainda estás a negar os moços? Porque eu negava os moços, porque eu sabia que não é você. E porque havia critérios bíblicos, ou critérios critérios que eu havia conversado com Deus, que são critérios baseados na palavra, que eu queria que meu marido tivesse. Primeiro, que amasse a Deus de todo o coração, que tivesse bondade e caridade, do tipo, que ajudasse as pessoas sem que as pessoas lhe vão dar alguma coisa em troca, né? Que ajudasse genuinamente as pessoas porque tem um coração bom. A generosidade é uma das coisas também. E há pessoas uma pessoa que não era mão de vaca é ambicioso, né? Então, em muitas outras características que para mim, psicológicas, na verdade, que para mim eram importantes esse homem de Deus ter para poder se casar comigo. Então, como Deus tinha me mostrado de que ele teria isso que satisfaria o meu coração e nós teríamos o mesmo espírito, então eu estava calma e tranquila. E eu, nesse tempo todo, mesmo estando a minha idade a avançar, porque geralmente aos 25, 23 as moças já estão a se casar, aos 20 as moças já estão a se casar, e na minha igreja, todo mundo já, da minha geração, todo mundo quase que já tinha se casado, da minha geração, da geração anterior a mim, da geração antes de mim, da geração, 4, 5 gerações, irmãs de minhas amigas que eu lhes vi pequena, do tipo 10 anos, não sei o quê, também já tinham casado e eu ainda não tinha casado, e todas as minhas amigas praticamente já estavam casadas, e eu era a única que não estava casada, mas isso não era uma coisa que me abalava. Por quê? Porque eu havia feito uma escolha, e essa escolha era confiar no Senhor. Sabe, uma vez o Espírito Santo me disse, Palmira, ter fé é ter coragem. Porque eu estava com muito medo de alguma coisa que o Espírito Santo estava me mandando fazer e eu não estava a fazer. Então, naquele dia o Espírito Santo me falou, ter fé, ter coragem. Quando você olha em Hebreus 11, você olha os heróis da fé, não é somente fé que eles tiveram coragem. Você olha para Moisés, teve coragem de deixar o Egito e a vida bem boa que ele tinha para poder ir para o deserto e liderar o povo. Então, fé é coragem. Coragem de fazer aquilo que o ordinário teme. Coragem.
Então,